Segundo domingo de Páscoa. A liturgia da palavra da oitava de Páscoa está caracterizada pelos relatos das aparições de Jesus Cristo ressuscitado. O quarto evangelho contém 4 aparições. Uma ao amanhecer do primeiro dia da semana, a Maria de Magdala, porque foi ao sepulcro. João 20, 1-18. Uma ao entardecer desse mesmo dia aos discípulos reunidos, mas trancafiados em casa. João 20, 19-25. Outra, 8 dias depois, também aos discípulos nas mesmas condições, mas com uma ênfase em Tomé. João 20, 26-29. E uma última sem referência temporal indicada a 7 discípulos à margem do mar de Tiberíades, com ênfase em Pedro e no discípulo amado, João 21, 1-23. Essas aparições revelam que a fé na ressurreição não foi uma passagem simples e imediata na vida dos discípulos, mas um caminho progressivo e paciente no Senhor que os conquista. O Evangelho do domingo da oitava de Páscoa narra a segunda e a terceira aparições. Ambas ocorrem no mesmo dia, mas em momentos opostos. À diferença do sepulcro aberto na primeira aparição, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam estavam fechadas e se diz o motivo: por medo dos judeus. Este medo reflete o perigo que os seguidores de Jesus corriam, pois tanto o discípulo amado como Pedro estiveram no pátio da casa do sumo sacerdote, onde Jesus foi interrogado e passou a noite preso. João 18, 15-18, 25-27. O lugar não é identificado e nada permite pensar que seja o mesmo em que se realizou a última ceia. A oposição às portas fechadas e ao medo dos discípulos acontece pelas 3 atitudes de Jesus. Entrou em um lugar fechado, se colocou no meio deles e proferiu a saudação: a paz esteja convosco. Esta saudação, porém, vai muito além da que habitualmente se fazia quando se adentrava em uma casa, pois aplaca o medo e é o efeito da sua morte redentora. A saudação é acompanhada de um gesto identificador. Quem entrou e saudou a todos tem as marcas do crucificado, pois mostrou-lhes as mãos e o lado. Não há como se equivocar na identificação. Por isso, a reação é oposta ao medo e vem acompanhada da fé em Jesus. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Lembremos que este título é pascal. A repetição da saudação não significa incompreensão em relação à primeira, mas serve para introduzir a comparação. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. A missão tem um sinal, a paz do ressuscitado, e conta com um gesto criador. Soprou sobre eles, realizando uma promessa feita: recebei o Espírito Santo. Preciso lembrar que no discurso de despedida, durante a última ceia, Jesus havia falado longamente sobre o Paráclito e sobre a sua missão. E quando vier, ele convencerá o mundo quanto ao pecado, a justiça e o juízo. João 16, 8. É nesse contexto que Jesus ressuscitado atribui a 10 discípulos a primeira missão que deve acontecer em comunhão e sob a ação do Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. A possibilidade dos pecados serem retidos não se deve à vontade própria dos discípulos, menos ainda de Jesus, mas às condições do pecador, caso não se converta ou não se abra para receber o perdão. Essa missão é fruto direto do amor que Jesus demonstrou por toda a humanidade
ao viver o mistério pascal. É preciso aprender e ensinar que a paz e o perdão caminham lado a lado na comunidade que professa a fé em Jesus ressuscitado. A ausência de Tomé é providencial por dois motivos. Em primeiro lugar, pois se obtém o número 10, mínimo necessário para uma assembleia litúrgica se constituir diante da palavra de Deus. Em segundo lugar, para evidenciar a atitude de Tomé e seus feitos. A identificação chamado dídimo, isto é, gêmeo, está condizente com João 11:16 e 20 e 24. Nada se diz sobre o motivo da ausência. A partir daqui, importa a transmissão da experiência. Vimos o Senhor. Diante dessa boa notícia, a reação de Tomé é mais do que inesperada, é incrédula. O que Tomé almeja para crer está em nível experiencial corpóreo. Ele quer experimentar, além do que o Senhor havia mostrado aos 10 após a saudação, vir a marca dos pregos, colocar o dedo nas marcas e a mão no lado aberto. A sua fé ainda não se tornou sensível e tampouco inteligível. Ele precisa das chagas para ser curado, pois são os sinais confiáveis da misericórdia de Deus. Esse empirismo exigido por Tomé tem um lado positivo, pois serve para dissipar qualquer sombra de dúvida. O ressuscitado do anúncio tem que ser o crucificado da sentença. Além disso, é preciso dizer que a atitude de Tomé desestabilizou o grupo e, entre aspas, tirou a paz que havia sido comunicada por Jesus. 10 não convenceram 1. Assim, o primeiro falimento em comunicar a boa nova do ressuscitado aconteceu dentro da comunidade apostólica, que, de certa forma, já foi chamada a colocar em prática o perdão para um dos 11. O que ocorre dentro do grupo prepara para as dificuldades da missão. Portanto, a prontidão de Tomé revela que a fé na continuidade da vida após a morte não é algo tão fácil de ser professado. Entre as duas aparições transcorreram 8 dias. Isto serve para evidenciar o primeiro dia da semana, o domingo, como tempo oportuno de encontro com o Senhor ressuscitado. Tudo parece igual à aparição anterior, mas enfatiza-se que estavam reunidos em casa, símbolo da igreja, e que Tomé estava com eles. O Senhor reaparece, o que indica que ouviu a queixa de Tomé e veio disposto a satisfazer a sua exigência. Antes, porém, comunica o efeito pascal: a paz esteja convosco, o que corresponde: eu estou convosco, pois Jesus ressuscitado é a paz. Superadas as barreiras físicas, Jesus se dispõe a ajudar Tomé a superar a sua incredulidade ou necessidade da fé sensível. Ordena que Tomé faça exatamente o que tinha colocado como exigência: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca-a no meu lado. Esse ato de Jesus pode ser colocado como pura misericórdia, vindo ao encontro da miséria de seu discípulo, mas não deixou de exortar Tomé: não sejas incrédulo, mas fiel. A incredulidade de Tomé foi vencida pela bondade de Jesus ressuscitado. Diante disso, Tomé reage com uma solene profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Esta reação de Tomé vai em duas direções. A primeira tem a ver com o aspecto central da cristologia, pois Jesus é Senhor e Deus, conforme a revelação feita a Moisés por ocasião da sua vocação e missão. A segunda tem a ver com um aspecto da eclesiologia e se situa na época da redação do quarto evangelho, final do primeiro século, quando o imperador Domiciano, 81 a 96, que além de ter perseguido cruelmente os cristãos, havia se declarado Dominus ac Deus, isto é, Senhor e Deus. Então, passando a afirmação de Tomé do grego para o latim, tem-se
Dominus meus et Deus meus. Tomé, nesse sentido, se torna representante de todos os cristãos que não reconhecem a divinização do imperador e, portanto, não negam a fé em Jesus Cristo diante da perseguição. Nesse contexto mais amplo, a última fala de Jesus a Tomé fomenta ainda mais a exigência e o sentido da missão além das fronteiras da Palestina. Se por um lado há uma repreensão, acreditaste porque me viste, por outro lado, Jesus pronuncia a segunda e última bem-aventurança presente no quarto evangelho. Bem-aventurados os que creram sem terem visto, e que está em conformidade com a primeira, dita no contexto da última ceia e do ensinamento sobre a diaconia. João 13:17. O testemunho ganha primazia sobre o ver e o tocar, mas a incredulidade de Tomé serviu para verificar a fé pascal dos 11 que deverão anunciar Jesus ressuscitado. No final, o evangelista oferece uma espécie de conclusão com ênfase na profissão de fé a partir da experiência dos discípulos com Jesus e que já se tornou um livro que não contém todos os sinais que realizou diante deles, mas nesse livro estão apenas os que de fato servem aos destinatários, para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Com a morte dos apóstolos, não é mais possível uma fé tangível, isto é, sem a pretensão da presença de sinais, como a que Tomé representa, mas deverá ser cada vez mais pautada no testemunho, que para ser digno de crédito, precisa ser coerente. Um bom segundo domingo da Páscoa, um fraterno abraço. Padre Leonardo Agostini.